Era uma noite fria e chuvosa em São Paulo. O tipo de noite em que as ruas pareciam engolir os passos apressados dos poucos corajosos que se aventuravam sob os guarda-chuvas. Viviane, uma enfermeira de 32 anos, caminhava exausta para o hospital municipal onde trabalhava havia quase uma década. Seus olhos castanhos, marcados por olheiras profundas, refletiam o peso de noites mal dormidas e um vazio que carregava no peito desde o desaparecimento de seu sobrinho, Lucas, há 5 anos. Ele tinha apenas 6 anos quando sumiu sem deixar rastros, numa tarde ensolarada no parque, enquanto brincava com outras crianças. Desde então, Viviane vivia dividida entre a culpa de não tê-lo protegido e a esperança de um dia encontrá-lo. Ela ajustou o jaleco branco sentindo o vento gelado cortar sua pele e entrou no pronto-socorro, onde o caos da noite já a esperava. O hospital estava lotado, como sempre, com o som de tosses, choros e o bip incessante dos monitores ecoando pelos corredores. Viviane respirou fundo, tentando se concentrar, quando uma auxiliar a chamou às pressas. "Viviane, precisamos de você na ala pediátrica. Tem uma criança com febre alta e a mãe está desesperada." Sem hesitar, ela correu para o quarto indicado, o coração acelerado por pura rotina profissional. Ao abrir a cortina, deparou-se com uma mulher de olhar duro, cabelo desgrenhado e roupas simples, segurando uma criança nos braços. A mulher, que se apresentou como Regina, parecia tensa, quase agressiva enquanto murmurava: "Ele tá queimando, faz alguma coisa." Mas quando Viviane se aproximou para examinar o menino, algo dentro dela congelou. Seus olhos encontraram o rosto da criança e o mundo ao seu redor pareceu desabar. Roger, como Regina chamou o menino, tinha cerca de 11 anos, os mesmos olhos verdes brilhantes que Lucas tinha, o mesmo formato de queixo, até o jeito tímido de desviar o olhar. Viviane sentiu um nó na garganta, as mãos trêmulas enquanto segurava o termômetro. "Isso não pode ser real", pensou enquanto flashes do sobrinho desaparecido invadiam sua mente como uma tempestade. Ela se lembrou das tardes em que brincava com Lucas, das risadas que enchiam a casa da irmã e da promessa que fez de nunca desistir de procurá-lo. Mas ali, diante daquele menino, uma mistura de esperança e medo a dominava. Regina a encarava, com desconfiança, apertando Roger contra o peito como se temesse perdê-lo. Viviane, tentando manter a compostura, pediu licença para pegar um estetoscópio, mas suas pernas mal obedeciam. Seria possível que, depois de tantos anos, o destino a estivesse reunindo com seu passado? Viviane voltou ao quarto com o estetoscópio nas mãos, mas sua mente estava em outro lugar, perdida entre memórias e dúvidas. Ela se aproximou de Roger, que agora estava deitado na maca, os olhos semicerrados por causa da febre. Enquanto colocava o aparelho em seu peito, reparou numa pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda do menino, idêntica à que Lucas ganhara ao cair de uma bicicleta aos 4 anos. O coração dela disparou, e um suor frio escorreu por sua testa. "Calma, Viviane, pode ser só coincidência", repetia para si mesma, mas cada detalhe parecia gritar o contrário. Ela perguntou a Regina com a voz trêmula: "Há quanto tempo ele está assim?" A mulher respondeu secamente: 2 dias, mas não vim antes porque achei que ia passar." Algo no tom de Regina soava evasivo, quase calculado, e isso só aumentava a inquietação de Viviane. Enquanto anotava os sintomas no prontuário, Viviane não conseguia tirar os olhos de Roger. Ele tossiu baixinho, e até o som da tosse parecia familiar, como um eco distante das noites em que cuidava de Lucas quando ele ficava resfriado. Ela se lembrou da última vez que o viu, correndo atrás de uma bola no parque, o cabelo castanho bagunçado pelo vento. Depois disso, o vazio. A polícia, os cartazes, as buscas intermináveis. Sua irmã, Mariana, nunca se recuperou, afundando-se numa depressão que a levou a se mudar para o interior, deixando Viviane sozinha com a culpa. Agora, ali naquele hospital barulhento, a enfermeira sentia como se o tempo tivesse voltado, mas de um jeito torto, quase cruel. Ela precisava de respostas, mas como abordar Regina sem parecer louca? A noite avançava,
e o movimento no pronto-socorro só aumentava. Viviane pediu a uma colega que cobrisse seus outros pacientes e decidiu ficar mais tempo com Roger. Enquanto aplicava uma medicação para baixar a febre, ela tentou puxar conversa com Regina. Ele é muito parecido com alguém que eu conheço. De onde vocês são? Regina hesitou, seus olhos se estreitando antes de responder. Moramos na Zona Leste, mas nos mudamos muito. A resposta vaga só alimentou as suspeitas de Viviane. Ela percebeu que Regina segurava uma bolsa surrada com força como se escondesse algo. Quando Roger abriu os olhos por um instante e murmurou um fraco obrigado, Viviane quase caiu em lágrimas. Era a mesma voz doce que Lucas tinha. Ela precisava agir, mas o medo de estar errada, ou certa, a paralisava. O relógio marcava 2 da manhã, mas o cansaço de Viviane havia sido substituído por uma adrenalina que corria como fogo em suas veias. Ela terminou os procedimentos com Roger, que agora dormia sob o efeito da medicação, e decidiu arriscar mais uma pergunta a Regina. Ele tem algum apelido? Ou marca de nascença? A mulher franziu o senho, claramente desconfortável, e respondeu, com rispidez. Por que quer saber tanto dele? Só faz teu trabalho. O tom agressivo fez Viviane recuar, mas também acendeu uma chama de determinação dentro dela. Ela sabia que não podia confrontar Regina diretamente ali, no meio do hospital, com outros funcionários e pacientes por perto. Mas cada fibra de seu corpo gritava que aquele menino era Lucas, seu sobrinho perdido. Enquanto Regina se afastava para pegar água no corredor, Viviane aproveitou para examinar Roger mais de perto. Ela levantou delicadamente a manga de sua camiseta e viu, no antebraço direito, uma mancha de nascença em forma de meia-lua, exatamente como a de Lucas. O ar fugiu de seus pulmões e ela cobriu a boca para abafar um soluço. Não era mais uma suspeita. Era uma certeza que a atingia como um soco. Mas como aquele menino que agora se chamava Roger estava com Regina? O que havia acontecido nos últimos 5 anos? A mente de Viviane girava com possibilidades sombrias. Sequestro, adoção ilegal, uma mentira que Regina contava para si mesma. Ela precisava de provas, precisava da polícia, mas acima de tudo, precisava proteger aquela criança. Regina voltou ao quarto, os olhos faiscando de desconfiança ao notar Viviane tão perto de Roger. O que você está fazendo? Perguntou, quase gritando. Viviane inventou uma desculpa rápida. Só ajustando o soro, ele precisa ficar hidratado. Mas o clima entre as duas estava pesado, como se um segredo invisível pairasse no ar. Viviane sabia que não podia mais esperar. Discretamente, ela pegou o celular e enviou uma mensagem para sua amiga Carla, uma policial que trabalhava na delegacia da região. Preciso de ajuda urgente no hospital. Acho que encontrei o Lucas. Enquanto Regina se sentava ao lado de Roger, lançando olhares cortantes, Viviane rezava para que Carla chegasse a tempo. O passado e o presente estavam colidindo, e ela não sabia se estava pronta para o que viria a seguir. A chuva lá fora parecia acompanhar o ritmo acelerado do coração de Viviane, batendo contra as janelas do hospital, como se quisesse invadir o quarto. Ela mantinha Regina no canto do olho, tentando disfarçar o nervosismo enquanto ajustava o soro de Roger mais uma vez. A mulher estava inquieta, mexendo na bolsa surrada e olhando para a porta a cada poucos minutos, como se esperasse alguém, ou temesse que alguém aparecesse. Viviane sentia o peso da situação crescer a cada segundo. Se Roger era mesmo Lucas, como ela poderia tirá-lo dali sem causar uma cena? E se Regina percebesse suas intenções? A enfermeira respirava fundo, tentando manter a calma, mas suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o frasco de medicamento. De repente, Roger se mexeu na cama, abrindo os olhos devagar. Ele olhou para Viviane com uma expressão confusa, mas havia algo em seu olhar. Uma centelha de reconhecimento que fez o coração dela parar por um instante. Tia Vivi? Murmurou ele, tão baixo que mal dava para ouvir. Viviane congelou, os olhos marejados enquanto Regina se levantava num salto, gritando. O que você disse, Roger?
Fica quieto. A voz da mulher era um trovão, mas Viviane não conseguia desviar o olhar do menino. Ele a chamou de Tia Vivi, o apelido que Lucas usava quando era pequeno. Não havia mais dúvidas. Aquele era seu sobrinho, arrancado dela anos atrás, agora diante dela como um milagre envolto em mistério e perigo. Regina agarrou o braço de Roger com força, puxando-o para sentar na maca. Ele tá delirando por causa da febre e não sabe o que tá falando, exclamou, mas sua voz tremia, denunciando o pânico. Viviane deu um passo à frente, o instinto de proteger o menino falando mais alto que o medo. Deixa ele descansar, ele precisa disso, disse, tentando soar profissional, mas sua voz carregava uma emoção que não conseguia esconder. Regina a encarou com ódio, os olhos estreitos como os de um animal acuado. Nesse momento, o celular de Viviane vibrou no bolso do jaleco. Uma mensagem de Carla. Chego em 10 minutos. Fica de olho. 10 minutos pareciam uma eternidade, mas Viviane sabia que precisava segurar a situação até lá. O confronto estava vindo e ela não podia mais fugir. O silêncio tenso no quarto era cortado apenas pelo som do monitor cardíaco de Roger, que acelerava conforme a febre persistia. Viviane ficou ao lado da maca, fingindo checar os sinais vitais, mas na verdade tentando ganhar tempo. Ela olhou para o menino, agora com os olhos fechados novamente, e sentiu uma dor aguda no peito ao imaginar o que ele teria passado nos últimos 5 anos. Quem era Regina para ele? Uma sequestradora? Uma mãe adotiva que escondia a verdade? A enfermeira queria gritar, exigir respostas, mas sabia que qualquer movimento errado poderia colocar Roger em risco. Ela precisava ser esperta, precisava ser forte como nunca fora antes. Regina, por sua vez, parecia cada vez mais nervosa. Ela caminhava de um lado para o outro, os dedos apertando a alça da bolsa como se fosse uma lifeline. Quanto tempo mais ele vai ficar aqui? Já tá melhor, eu quero levar ele para casa, disse, a voz carregada de impaciência. Viviane respondeu, com calma forçada. A febre ainda tá alta, ele precisa de mais exames. Não podemos liberar assim. Era uma meia-verdade, mas suficiente para mantê-los ali. Regina bufou, mas antes que pudesse retrucar, uma enfermeira entrou no quarto com um carrinho de suprimentos, quebrando a tensão por um instante. Viviane aproveitou para se afastar um pouco, sussurrando para a colega. Chama o segurança discreto. Algo tá errado aqui. A colega assentiu, confusa, mas confiando no instinto de Viviane. Enquanto a outra enfermeira saía, Viviane olhou para o relógio. 7 minutos desde a mensagem de Carla. Ela podia sentir o tempo escorrendo como areia entre os dedos. Foi então que Regina fez algo inesperado. Abriu a bolsa e tirou um celular velho, digitando uma mensagem com dedos trêmulos. Para quem ela está escrevendo? Pensou Viviane, o estômago revirando. Ela teve um pressentimento sombrio de que Regina não estava sozinha nisso, de que havia mais pessoas envolvidas no desaparecimento de Lucas. A ideia a aterrorizou, mas também a encheu de uma determinação feroz. Não vou perder você de novo, prometeu em silêncio olhando para Roger. O destino estava jogando um jogo cruel, mas ela estava pronta para lutar. Os minutos seguintes foram uma tortura para Viviane. Ela mantinha Regina sob vigilância, mas a mulher parecia cada vez mais agitada, olhando para o corredor como se esperasse um sinal. Roger, ainda fraco, abriu os olhos mais uma vez e murmurou algo incompreensível, mas Viviane jurou ter ouvido "mamãe" entre os sons abafados. Aquela palavra a cortou como uma faca. Será que ele chamava Regina de mãe agora? Será que 5 anos haviam apagado as memórias da família verdadeira? A enfermeira sentiu uma onda de desespero, mas logo a transformou em raiva. Não importava o que tivesse acontecido. Ela ia trazer Lucas de volta. Para ela, para a irmã, para a vida que ele merecia. De repente, o som de passos rápidos ecoou pelo corredor. E Viviane virou a cabeça na esperança de ver Carla. Mas era apenas um médico, correndo para outra emergência. Regina aproveitou a distração para se aproximar da maca, sussurrando algo no ouvido de Roger. Viviane não conseguiu ouvir,
mas viu o menino franzir a testa, como se estivesse confuso, ou com medo. O que você disse para ele? Perguntou Viviane, incapaz de se conter. Regina se virou como um raio, os olhos faiscando. Não é da tua conta. Ele é meu filho. Eu sei o que é melhor para ele. A palavra filho saiu como um desafio, e Viviane sentiu o sangue ferver. Seu filho? Pensou. Você o roubou de mim. Antes que a discussão escalasse, a porta do quarto se abriu com força, e Carla entrou acompanhada de um policial uniformizado. Viviane quase desabou de alívio ao ver a amiga, mas manteve a postura. Carla, uma mulher alta e de olhar firme, foi direta. Recebemos uma denúncia de situação suspeita aqui. Senhora, preciso que me acompanhe para esclarecer algumas coisas. Regina empalideceu, mas logo retrucou. Eu não vou a lugar nenhum. Meu filho tá doente, vocês não têm direito. Viviane deu um passo à frente, a voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Esse menino é meu sobrinho, Carla. Eu tenho certeza. O quarto explodiu em caos, com Regina gritando e Roger começando a chorar. A verdade estava prestes a vir à tona, e ninguém estava preparado para o que viria. O choro de Roger cortava o ar como uma lâmina, ecoando pelo quarto, enquanto Regina se debatia contra o policial que tentava contê-la. Vocês não podem fazer isso. Ele é meu filho, eu criei ele, gritava ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas havia algo em sua voz. Um desespero que parecia misturar amor e culpa. Viviane ficou ao lado da maca, segurando a mão de Roger com delicadeza, tentando acalmá-lo. Está tudo bem, meu amor, eu tô aqui, sussurrou, mesmo sem saber se ele a reconhecia de verdade. O menino tremia, os olhos verdes arregalados de medo, e cada soluço dele era como um punhal no coração da enfermeira. Ela queria abraçá-lo, protegê-lo de tudo aquilo, mas o caos ao redor tornava tudo confuso e assustador. Carla, com a autoridade de quem já lidara com situações difíceis, se aproximou de Regina e falou em tom firme. Senhora, se ele é seu filho, você vai ter a chance de provar isso na delegacia, mas agora precisamos garantir a segurança dele. Regina soltou um grito, gutural tentando se livrar do policial, mas ele a segurou com força. Viviane aproveitou o momento para se abaixar ao nível de Roger, olhando nos olhos dele. Você se lembra de mim, querido? Eu sou a tia Vivi. A gente brincava no parque, lembra? Perguntou, a voz embargada. Roger hesitou, franzindo a testa como se lutasse contra uma memória distante, e então murmurou. O carrinho vermelho? Viviane sentiu o chão sumir sob seus pés. Era o carrinho de brinquedo que Lucas adorava, o mesmo que ele segurava no dia em que desapareceu. A confirmação atingiu Viviane como um raio, e ela caiu em lágrimas, abraçando Roger com cuidado, para não machucá-lo. É você, Lucas, meu Deus, é você, soluçou enquanto o menino confuso apenas a encarava. Regina, vendo a cena, parou de lutar por um instante, o rosto contorcido em uma mistura de raiva e dor. Ele não é seu. Ele é meu agora. Você não sabe o que eu passei para cuidar dele, gritou antes de desabar em choro. Carla trocou um olhar com Viviane, sinalizando que a situação estava sob controle. Mas a enfermeira sabia que aquilo era só o começo. Quem era Regina de verdade? E como ela havia entrado na vida de Lucas? O mistério estava apenas se desenrolando, e o peso da verdade prometia ser devastador. O policial levou Regina para fora do quarto, ainda gritando e protestando, enquanto Carla ficava para trás com Viviane e Roger. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de perguntas que ninguém sabia como responder. Viviane acariciava o cabelo de Roger, agora mais calmo, mas ainda febril, tentando absorver o fato de que seu sobrinho estava ali, vivo, depois de tantos anos. Ela se lembrou das noites em que rezava por um milagre, das vezes que sonhava com o rosto dele só para acordar em lágrimas. Agora ele estava diante dela, mas tão diferente, mais magro, mais quieto, com um olhar que carregava sombras que ela não conseguia decifrar. O que aconteceu com você, meu anjo? Pensou, o coração apertado. Carla se aproximou, colocando a mão no ombro de Viviane.
Eu vou levar a Regina para a delegacia e abrir uma investigação. Se ele é o Lucas, a gente vai descobrir como ela. Ficou com ele. Mas você precisa ficar firme, Vivi. Isso pode ser mais complicado do que parece. Viviane assentiu, enxugando as lágrimas, mas sua mente já estava em outro lugar. Ela precisava contar à irmã, Mariana, que Lucas estava vivo. Mas como? Mariana estava tão fragilizada, vivendo isolada no interior, que a notícia poderia ser um choque grande demais. E havia Roger, ou Lucas, que parecia preso entre dois mundos, sem saber quem era de verdade. Viviane olhou para ele e perguntou suavemente: Você tá com medo? Ele fez que sim com a cabeça, e ela o abraçou, mais forte, prometendo em silêncio que nunca mais o deixaria sozinho. Enquanto isso, no corredor, Regina era algemada e colocada numa viatura. Ela gritava para quem quisesse ouvir: Eu salvei ele! Vocês não entendem! Eu salvei ele! As palavras ecoaram na mente de Viviane, que as ouviu através da porta entreaberta. Salvou ele de quê? De quem? Uma sombra de dúvida começou a crescer dentro dela. E se Regina não fosse apenas uma vilã? E se houvesse mais nessa história do que um simples sequestro? Carla voltou ao quarto e disse: A febre dele tá cedendo, mas vamos transferi-lo para o setor de observação. E você, Vivi, precisa descansar. Mas Viviane sabia que não haveria descanso. Não enquanto a verdade inteira não viesse à tona, trazendo consigo luz ou escuridão. A madrugada avançava, e o hospital parecia finalmente desacelerar, mas para Viviane o tempo corria em câmera lenta. Roger foi levado para a ala de observação, e ela ficou ao lado dele, segurando sua mão pequena e quente. Ele dormia agora, o rosto relaxado pela primeira vez desde que chegara, mas Viviane não conseguia parar de pensar nas palavras de Regina. Eu salvei ele. O que isso significava? Ela tentou lembrar cada detalhe do dia em que Lucas desapareceu. O parque lotado, o barulho das crianças, o momento em que virou as costas por apenas alguns segundos. A polícia nunca encontrou pistas sólidas, e a culpa a consumiu por anos, mas agora, com Regina na jogada, tudo parecia mais confuso e mais perigoso. Carla ligou minutos depois, a voz tensa do outro lado da linha. Vivi, a Regina tá falando coisas desconexas na delegacia. Disse que pegou o menino numa rua, que ele estava machucado e sozinho, e que cuidou dele como se fosse dela. Mas tem algo estranho. Ela não explica como sabia o nome dele nem porque nunca procurou a polícia. Viviane sentiu um calafrio. Machucado e sozinho? Lucas nunca ficaria assim, ele estava comigo no parque. Respondeu, a voz falhando. Carla suspirou. Eu sei. Mas ela tá insistindo nisso. Vamos checar os registros dela. E eu já pedi o DNA do menino para comparar com o da Mariana. Amanhã teremos mais respostas. Viviane agradeceu, mas o peso da incerteza só aumentava. E se Regina estivesse dizendo a verdade? E se outra pessoa tivesse levado Lucas antes dela, enquanto Roger dormia? Viviane pegou o celular e abriu uma foto antiga de Lucas, tirada semanas antes do desaparecimento. O sorriso largo, os olhos brilhantes, era o mesmo rosto que agora descansava na cama à sua frente, mas com marcas do tempo e de uma vida que ela não conhecia. Ela começou a chorar baixinho, o alívio de encontrá-lo misturado ao medo do que ainda estava por vir. Decidiu ligar para Mariana, mesmo sendo tarde. Após alguns toques, a voz fraca da irmã atendeu. Vivi? Tá tudo bem? Viviane respirou fundo e disse: Mana, eu encontrei o Lucas. Ele tá aqui comigo. Do outro lado houve um silêncio, seguido por um grito de choro que ecoou através do telefone. O reencontro estava próximo, mas o caminho até ele seria cheio de lágrimas e revelações. O amanhecer trouxe uma luz pálida pelas janelas do hospital. Mas para Viviane a noite parecia não ter fim. Ela ficou ao lado de Roger, agora mais estável, enquanto pensava na reação de Mariana. A irmã estava a caminho de São Paulo, dirigindo, com o marido despite das estradas escorregadias pela chuva. Eu preciso ver meu filho, Vivi. Eu preciso dele.
dissera Mariana entre soluços. E Viviane sabia que aquele momento mudaria tudo. Mas a incerteza ainda pairava. Regina afirmava ter salvado Lucas, e a polícia estava desenterrando o passado dela. Viviane olhou para o menino dormindo e sussurrou: "Seja o que for, eu vou te proteger." Era uma promessa que ela pretendia cumprir, custe o que custasse. Carla chegou ao hospital pouco depois, trazendo notícias. "A Regina tem antecedentes, Vivi. Ela foi presa anos atrás por falsidade ideológica, mas nada de sequestro. E o que ela disse sobre encontrar o menino numa rua? Achamos um boletim de ocorrência antigo, de um acidente na Zona Leste, 5 anos atrás. Um carro atropelou uma criança e fugiu, e ninguém reclamou o corpo. Pode ser coincidência, mas estamos investigando." Viviane sentiu o estômago revirar. "Um acidente? Mas ele estava comigo no parque, Carla. Como isso aconteceu?" A amiga balançou a cabeça. "Não sei ainda, mas o DNA vai confirmar se é o Lucas, e se for, a gente vai descobrir quem o tirou de você naquele dia." A possibilidade de um crime maior, de alguém por trás de tudo, fez Viviane tremer. Quando Mariana chegou, o reencontro foi um turbilhão de emoções. Ela correu para a cama de Roger, caindo de joelhos e chorando enquanto o abraçava. "Meu filho, meu menino, você tá vivo!" soluçava, enquanto Roger, acordado pelo barulho, a encarava com olhos confusos. "Quem é você?" perguntou ele, e o coração de Mariana e Viviane se partiu ao mesmo tempo. Ele não se lembrava. 5 anos haviam roubado suas memórias, mas não o amor delas. Viviane segurou a mão da irmã e disse: "A gente vai reconstruir tudo, mana, ele é nosso." A história de Lucas, Roger e Regina ainda tinha muitos capítulos. Mas naquele momento, entre lágrimas e esperança, a família começava a se reencontrar. O fim era apenas o começo de uma nova luta. Assista a parte 2 para ver o final dessa história.